Atenção, senhores vereadores, pela segunda chamada. André Luiz Rezeque. Dorival de Almeida Júnior. Existo. João Roberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio presente. Olímpio Jorge Nabem. Oswaldo Cael Filho. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número regimental, solicitando a todos que em pé passem para que nós possamos ouvir o hino nacional. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
vereador Lilico solicita dispensa da leitura da ata regimental. Eu coloco em votação. Se concorda, permaneça como estão. Se contrário, se manifesta. Aprovada. Eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Os que concordam, permaneçam como estão. A solene é a última sessão ordinária nossa. Concordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão solene e da sessão ordinária. Senhores vereadores, se encontram na Secretaria convênios do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, à disposição dos senhores, sobre liberação de verbas para o município da nossa cidade. Nós vamos dar início ao nosso trabalho de votação. Em primeira discussão, está em discussão única no cumprimento. Projeto de lei número 062, prefeito municipal, da nova redação ao caput do artigo 41 da lei número 2109, de 23 de julho de 1987. Para a atenção dos senhores vereadores, esse projeto altera o artigo do Código de Postura, que proíbe riscar, borrar, escrever em árvores, postes e outros equipamentos urbanos, acrescentando também a proibição de faixas e cartazes. Está em... Tem leitura de quê? Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos pareceres e das emendas. Quem foi que fez a emenda? Elaborada pela Comissão de Justiça. Comissão de Justiça e Redação. Analisando devidamente o projeto em questão, que visa incluir dispositivos utilizados em propaganda, temos que salientar a grande importância ao aspecto visual do município. A matéria está regularmente formalizada, sem infringência de preceitos legais ou constitucionais. Por isso, tem assegurado a sua normal tramitação deste legislativo. Para maior abrangência dos objetivos da referida alteração, propomos a seguinte emenda aditiva. Fica acrescido no artigo 2º do referido projeto a seguinte redação, passando o artigo 2º como configurar o 3º. Artigo 3º. Artigo 2º. Fica acrescida a linha H ao artigo 41 do mesmo diploma legal com a seguinte redação. 41. H. Nos leitos carroçáveis e guias de vias públicas. Quanto ao mérito, o colendo plenário deverá manifestar com o descortino de sempre. Sala da Sessão dos Vereadores Rui Menezes, 16 de agosto de 2005. Vereadores Otávio Alves Garcia, José Francisco Abrão Miziara e Dorival de Almeida Júnior. Senhores vereadores, está em discussão a emenda e o projeto de lei. Está em votação a emenda aditiva apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a emenda. Está em votação o projeto em sua redação final, original. Não, então não entra no original. É? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador Dr. Cael, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação e redação final nesta mesma sessão. Regimental, coloca em votação, os concordos permaneçam como estão.
Os contrários se manifestam. Aprovado. Solicitação do vereador Dr. Oswaldo Cael. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Ainda no cumprimento, o projeto de lei número 068/2005, prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a receber em doação da Fazenda do Estado de São Paulo o imóvel onde se encontra instalado o Centro Social Urbano de Barretos. Até que enfim, hein? As comissões de Justiça, até que enfim, né, doutor Caio? As comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Contas, Urbanismo, Serviço, Obras Públicas, elaboraram parecer favoráveis. O vereador doutor Kiko solicita a dispensa da leitura regimental, que os concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O vereador João Alberto Minaré solicita apreciação e redação final na mesma sessão. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 10 de 2005, prefeito municipal. Estabelece normas, procedimentos para a cobrança de tributos e multas em atraso e da outras providências. Com vista ao vereador André Luiz Rezec, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar brevemente na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. O presente projeto se trata, na verdade, de quase uma cópia de um projeto de lei complementar 37, de 13 de dezembro de 2001. Inclusive, aqui no parecer do Departamento Jurídico, o diretor jurídico da Casa fez até um quadro comparativo. Vamos fazer a diferenciação. A Lei Complementar 37 de 2001 autoriza o parcelamento dos débitos em até 60 meses. A presente lei em até 36 meses. Aí vem uma diferença, que no projeto de lei já existente é necessário que se consolide toda a dívida para que se faça toda uma negociação. E nesse pode ser algum débito isoladamente. O valor mínimo da parcela a ser pago, no projeto de lei 37 de 2001 que está em vigor, é de R$ 20 para pessoas físicas e R$ 100 para pessoas jurídicas. No presente projeto, passa para R$ 50. Muito embora aqui no parecer as custas judiciais, no outro já prevê que deve ser pago, nesse não há dispositivo legal, mas no próprio parecer da Comissão de Justiça e Redação está afirmando que deve ser pago da mesma forma em virtude de outra lei federal, ou seja, o artigo 20 do Código de Processo Civil. E o índice de atualização que muda do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, para o IPCA do IBGE. Então, na verdade, nós vemos que, basicamente, é o mesmo projeto de lei, só que, infelizmente, ele é um pouco pior. Porque o que se autorizava a parcelar em 60 vezes, se parcela somente em 36. A pessoa que podia ter uma parcela mínima de R$ 20, passa para uma parcela de 50. E o índice de atualização do IGPM para o IPCA, nós já inclusive aprovamos nessa casa uma lei complementar autorizando nos outros impostos que havia, não nesse caso, a mudança do IGPM para o IPCA, que é um índice que hoje atende mais à realidade. Vou votar favorável ao projeto, mas desde já eu deixo claro que eu acho que seria muito mais fácil, se fosse o caso, emendar a lei complementar 37 de 2001, mudando o índice de atualização.
porque beneficiaria muito mais a população. A grande diferença é que diminui o número de meses que se pode financiar e aumenta o valor unitário da dívida. Então, se você for ver por esse prisma, a não consolidação acaba ficando na mesma, porque se não atingir o limite de R$50, você não pode entrar nessa nova lei. Você teria que entrar na lei antiga, que o limite é de R$20 para a pessoa física e R$100 para a pessoa jurídica. Eu acho que poderia muito bem ter sido feita uma emenda na lei original de Lei Complementar 37 de 2001, que estaria atendendo, com certeza, muito mais a população. Esse é o meu parecer. Quem pediu a palavra? Então posso colocar em votação. Depois discute, né? Após o parecer do vereador na tribuna, nós vamos dar sequência à leitura. As comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento e Contas elaboraram parecer favorável. O vereador Dr. Kiko solicita dispensa da leitura. Regimental coloca em votação, se concorda, permanece como estão. Os contrários se manifesta. Está em primeira discussão. Sim, senhor. Mas tem que falar na ata, por causa da ata. Por favor. Não está funcionando? Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram com suas presenças, funcionários da casa, eu só tomei a liberdade de vir para a tribuna para explicar. Vou tentar explicar alguma coisa diante da manifestação do parecer do vereador André Rezé. Na realidade, meu caro André, esse projeto aqui, se for analisado atentamente, se observa que ele não está revogando lei nenhuma. Então, como diz Vossa Excelência, se esse projeto fosse ruim ou pior do que o outro, evidentemente que esse aqui teria que revogar o projeto de lei complementar anterior. Mas não se fala em revogar, porque realmente uma coisa é totalmente distinta da outra. Não como Vossa Excelência assegurou. Porque enquanto esse projeto, no artigo 1º, ele diz que o pagamento dos débitos em atrasos relativos a tributos municipais de qualquer natureza, esses tributos, a princípio parece que o projeto conflita com o anterior. Mas na realidade não há conflito, porque aqui no artigo 1º determina os tributos de qualquer natureza, inscrito ou não na dívida pública, poderão ser pagos em até 36 parcelas mensais. Já o projeto Lei Complementar anterior, meu caro André, ele é específico. E lá ele determina quais são os únicos tributos, ou melhor, os impostos que podem ser pagos e parcelados em até 60 vezes. Então, esse projeto vem a arredondar ainda mais, porque vai dar ao munícipe a possibilidade de pagar os tributos, só que em 36 meses, porque esse tipo de tributo aqui, tenho a certeza que não cai no IPTU, na dívida ativa, tributos que podem onerar a população, e são específicos em tudo, porque no tributo, quer dizer, os senhores que englobam taxa, contribuição de melhoria, elementos que são considerados como tributos. Vossa Excelência sabe disso. Só que aqui está abrangendo todo e qualquer tipo de tributo. Já na lei complementar, que nós votamos em 60 vezes, que é o refis, ela é específica em especificar determinados impostos, só, único e exclusivamente. Então aqui eu quero só dizer, eu vim à tribuna só para esclarecer a Vossa Excelência e aqueles que tiverem alguma dúvida, porque realmente isso aqui vem completar a possibilidade de se pagar. E que simplesmente o que diverge é com relação ao período, que são 36 meses, mas que são tributos que, e não estando inserido naquele projeto de lei, são tributos que eu acho que poderia ser até em menos vezes. Porque quem vai pagar esse tipo de tributo tem que ter o poder aquisitivo para fazê-lo. Porque os demais tributos, que é taxa de água, outras despesas que tem, do outro projeto, já facilitam em até 60 vezes, e não revoga a lei, subsiste da mesma forma. E essa vem a completar. Vossa Excelência tem uma parte.
Senhor vereador, a única coisa que me também estranha com a explicação do senhor, que realmente foi um esclarecimento, é o caso de ter passado para R$50. Se são essas taxas, R$50 em 36 vezes, dificilmente alguém vai ter uma dívida dessa para parcelar em 36 vezes com uma taxa mínima de R$50, enquanto na outra era 20. Não, aqui fica a cargo do poder arbitrário do poder público, aqui determina simplesmente um teto mínimo. Se quiser colocar até parcela de 50, de repente chega o cidadão lá, fala, eu quero parcelar em 36 vezes o tributo. Você pode falar, bom, perfeitamente, nós vamos poder parcelar em 12 vezes, 20 vezes. Não, o pagamento mínimo seria isso. Mas eu entendo que, inclusive, esse patamar desse teto, dependendo do tributo que vai ser incluído aqui, diverge dos tributos que a gente vê que é o corriqueiro das votos de todos na prefeitura para pagar. É só pegar a lei complementar, que não está aqui. É muito claro, olha. A lei complementar, que inclusive diz, olha, refere, fica criado o programa de recuperação fiscal, que é o REFIS, simplesmente para esse tipo de tributos. Imposto predial e territorial urbano e taxa de serviço público, imposto sobre serviço de qualquer natureza, contribuição de melhoria, taxa de fiscalização de funcionamento e preços públicos na conformidade do artigo 4 da Lei Complementar número 6. Então, isso aqui é especificamente, eu acho que dá um período dilatado, muito mais tranquilidade para o povo, de uma forma geral. E agora, estes 36 meses, são tributos mais específicos de construtor, uma série de coisas que tem condições disso. Então, por isso que eu acho que esse 50 não vai mudar, porque no refis a taxa mínima é de R$20. Então, eu só queria esclarecer isso. Senhor. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em primeira votação o projeto de lei complementar. Não poderia entrar hoje? O doutor Caio está solicitando para entrar hoje em segunda discussão regimental, coloque em votação. Se concorda, permaneça como estão, se contrário, se manifesta. Então, vou pôr. É porque ela me confundiu tudo. Está em primeira votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, se manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicitação do Dr. Caio regimental, coloco em votação, os concordam, permaneçam como estão, os contrários, se manifestam. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em segunda discussão e votação. O vereador Dr. Kiko solicita apreciação e redação final na mesma sessão. Está em discussão, redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, redação final. Qual que é esse? Projeto de lei 064/2005, Otávio Alves Garcia. Da denominação largamento público. Largador que especifica as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e contas elaboraram parecer favoráveis. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo mais oradores, está em primeira votação. Desculpa. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. O vereador Lilico, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em sessão, em segunda discussão e votação nesta mesma sessão. Está em segunda discussão o projeto de lei. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Exir solicita apreciação e redação final. Nesta mesma sessão está em discussão
a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Nossa, a garganta tá ruim. É esse. É esse. É esse que eu vou ler com carinho. Projeto de resolução número 09/2005, Luiz Carlos Anastácio e José Francisco Abrão Miziara, que altera o dispositivo da resolução número 295, de 29 de janeiro de 1991. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer favorável. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos pareceres. O vereador Lirico, pelo regimento, pede dispensa da leitura. Eu coloco em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Com a palavra o vereador Dr. Oswaldo Caiel. Oh, peraí. Está em discussão o projeto de lei. Desculpa, doutor Caiel. Tá, doutor, leva ele que foi bem elaborado. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto já foi motivo de uma discussão antes do início oficial da nossa reunião. E eu quero dizer que eu sou favorável mesmo, senhor presidente e senhor vice-presidente Luiz Anastácio e Kiko Miziara. Inclusive, já era minha intenção, estava esperando apenas o momento adequado para poder apresentar o que eu vou apresentar hoje, além do meu voto favorável ao projeto. E o momento adequado, acho que veio hoje, porque é um projeto apresentado pelo presidente e pelo vice-presidente da Casa, que restringe as férias legislativas, ou o recesso parlamentar. Está eliminando as férias de julho. Então, nós estamos aqui na cidade o tempo todo. Nós não tiramos férias. Pelo menos eu, se eu saio mais que uma semana seguida, é praticamente impossível, pelo tipo de coisa que eu tenho. Então, esse projeto, para mim, eu acho muito bom, porque dá uma oportunidade de estar sempre trabalhando para a missão pela qual eu fui eleito. E o que eu pretendia fazer, e vou fazer agora, baseado no regimento interno que fala das sessões, e esse projeto foi apresentado exatamente baseado no nosso regimento interno. Nós reunimos nas primeiras quartas-feiras, 4 quartas-feiras de cada mês. Segunda. Segunda. As primeiras segunda-feira. Esse é o artigo 117. Eu tinha separado aqui, só saiu. Vamos pôr cá. Artigo 117. As sessões ordinárias realizar-se-ão nas 4 primeiras segundas-feiras de cada mês, com início às 20 horas. Hoje eu analisei o calendário de alguns anos, tanto para trás como para frente, e a gente tem no ano 4 quintas segunda-feira. Nos 12 meses, a gente tem 4 quinta segunda-feira, onde a Câmara não se reúne. Porque o regimento interno diz que a gente vai reunir só nas 4 primeiras. Então ficam 4 quinta segunda-feira que a gente podia reunir, e com isso a gente ganharia mais um mês. Além da diminuição do recesso parlamentar, a gente vai ganhar mais um mês para poder trabalhar, para poder analisar as coisas. Essas quinta segunda-feira
eu acho um desperdício, na minha maneira de ver, a gente não se reunir realmente. Porque na cidade tudo transcorre normalmente. O executivo está trabalhando, o prefeito, o secretariado, está todo mundo trabalhando e tem projetos que vão chegando. Não é porque é quinta, segunda-feira que não vai ser encaminhado projeto para cá. Então, eu entendo que a gente deveria reunir às segundas-feiras. Essa emenda que eu pretendo fazer, no artigo 117, ficaria da seguinte maneira: as sessões ordinárias realização às segundas-feiras de cada mês, com início às 20 horas. Iria cortar às 4. O mês que tivesse 5, reúne 5. Não tem por que a gente ficar a quinta e segunda-feira sem reunir, sem ter a oportunidade de alguma coisa. Então, houve até uma dúvida, na minha maneira de ver. O capítulo que está sendo analisado das sessões da Câmara é do funcionamento da Câmara Municipal, e eu acho, na minha maneira de ver, pertinente a apresentação dessa emenda aditiva ao artigo 117, onde a gente, a partir se for aprovado, a gente vai reunir mais 4 segunda-feira por ano, mais um mês por ano, porque a gente não vai perder mais 4, quinta, segunda-feira. Da mesma maneira, nós poderemos ter não apenas mais 4 segunda-feira por mês, sim, mais 8, porque o recesso parlamentar será diminuído em um mês, e nós teremos mais 4 segunda-feira no mês de julho. E se o mês de julho apresentar 5 segunda-feira, a gente vai ganhar 9, ao invés de 4, ao invés de 8, 9. Então eu acho que eu sou favorável, eu acho realmente que o período é longo, porque a gente está sempre aqui na cidade, então eu gostaria de apresentar essa emenda. Pois não, Euripides. Caro companheiro Cael, que isso, hein? Nossa senhora, eu senti até um cantor agora do show da Festa do Peão. Caro companheiro Cael, colegas, vereadores, eu só queria fazer uma observação. A sua preocupação e a nossa, da casa, em poder fazer o melhor para a cidade. Mas todas as vezes que essa casa foi solicitada em extraordinária, sempre tem disposição do executivo em momentos oportunos. A gente entende, Cael, que é uma reivindicação antiga sua, é louvável, nós entendemos, mas para se mudar, tem que mudar muita coisa, inclusive dentro do regimento interno, algumas coisas que confrontam no dia a dia. Então, eu espero que essa iniciativa do nosso amigo Paçoca, nosso colega Kiko, sem consultar os colegas, foi louvável, é um motivo da gente estar discutindo e melhorando, porque o que nós queremos é que a população não fique prejudicada. Agora, entendemos e faço, no meu terceiro mandato, todas as vezes que fomos solicitados em janeiro, em dezembro, no recesso, essa casa teve aqui completa para poder atender as necessidades da população. Então, é uma coisa que nós temos que estudar com carinho para poder estar mudando o regimento interno, algumas coisas, né, Jaminaré? Então, eu espero que a iniciativa do Paçoca, do Kiko é louvável, a sua de fazer a emenda é louvável, mas nós somos um grupo e temos que decidir em conjunto como a democracia manda. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concordo com essa colocação em parte, Euripides. Sempre que o prefeito precisou, estivemos aqui. Às vezes nem todos, porque como é uma sessão extraordinária, não há obrigatoriedade de estar presente. E se estiver no regimento, será obrigatório. Isso porque se todos gerem todos, mas não existe a obrigatoriedade. Se estiver no regimento, será obrigatório. Essa que é a diferença. Eu solicitei ao primeiro, nosso sempre presidente, Dr. Kiko, para assumir, para a gente fazer alguns esclarecimentos.
primeiro que nós não estamos tirando férias de vereador. As férias vão continuar no fim do ano normal. Tá? Nós paramos aqui, entraremos em recesso dia 16 de dezembro e voltaremos dia 15 de janeiro. 30 dias, né? 29 dias. Então, as férias vai continuar normalmente. O que acontece, o recesso de julho, é um recesso que, se nós observarmos, acaba praticamente nós ficarmos 30 dias parado, a Câmara parada em bom sentido, não a parte administrativa, mas as nossas reuniões parlamentares. Então, por isso que nós entendemos que os vereadores continuarão com as férias normalmente. Agora, por que 2 férias? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, né? Muitas cidades já alteraram essa data de recesso, inclusive Rio Claro, Ribeirão Preto, parece que agora Catanduva também está a mesma coisa. Isso está acontecendo em algumas assembleias estaduais, em algumas câmaras estaduais. Então, nós não estamos de maneira alguma prejudicando férias de vereadores. A férias nossa vão ter normalmente. Agora, eu analiso o seguinte: se nós, em sã consciência, formos fazer uma análise, qualquer trabalhador brasileiro pega 30 dias de férias. Então, não há motivo para nós pegarmos 60. Isso foi uma das coisas. Só para esclarecer também o nosso colega vereador, que não é um projeto da mesa, da iniciativa do presidente e da mesa, sim do vereador Paçoca e do José Francisco Abrão Miziara, doutor Kiko. Então, pode dizer assim, mas foi uma decisão da presidência da mesa que tentou aí fazer sem comunicar nós, vereador. Eu acho que muitas vezes o vereador não comunica o outro projeto que ele vai elaborar. Então, foi por esse motivo, nem com intenção de querer se aparecer, porque o projeto estava na casa, bastasse quem quisesse assinar para entrar e nós íamos aceitar normalmente, só em respeito aos senhores que eu estou fazendo esse esclarecimento. Aproveitando a oportunidade para alertar o doutor Cael, se o senhor for fazer realmente a emenda, teria que solicitar vista para nós estudarmos, para ver se a emenda pode ser incluída nesse projeto. Porque o senhor pode também fazer outro projeto, acrescentando a quinta. Por isso, se o senhor pedir vista, nós mandamos para o jurídico analisa uma parte. Única e exclusivamente com essa intenção, porque eu já vou apresentar essa emenda já amanhã. Já converso com a senhora Neire, que já irá preparar essa emenda. Porque, na minha maneira de ver, eu acho pertinente e legal, porque está no mesmo capítulo do regimento interno. E, só para esclarecimento, em sendo aprovado o projeto, que eu sou favorável com a minha emenda, no mês de agosto, a gente vai ter a quinta segunda-feira, que é dia 29. Esse daí nós já não vamos reunir, então essa emenda não tem como. Mas em outubro, nós vamos ter que celebrar a quinta segunda-feira também no mês de outubro. Então, já no mês de outubro, essa emenda já vai estar vigorando. Esse ano, nós tivemos 5 segunda-feira. Janeiro, onde a quinta segunda-feira, pelo projeto, vai estar em vigor. Maio, agosto e outubro. Então, eu solicito vista para que seja inserida essa emenda. Tudo bem. Não, eu já terminei, vou voltar para o meu lugar e nós colocamos em votação a solicitação de vista do senhor. Pode fazer, doutor. A solicitação de vista feita pelo vereador Dr. Oswaldo Cael interrompe as discussões. Eu me indago se os vereadores pretendem discutir o pedido de vista. Está em votação o pedido de vista formulado pelo vereador Dr. Oswaldo Cael. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem aprovado contra o voto do vereador
Dr. Otávio Alves Garcia, que vai justificar? Na sequência, projeto de resolução 10/2005 da mesa da Câmara, que fixa a despesa da Câmara Municipal de Barretos e o valor do repasse financeiro do Executivo para o exercício de 2006. Em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Justiça e Redação favoráveis. O vereador Olímpio Jorge Nabem solicita a dispensa da leitura regimental. Eu coloco em discussão a solicitação do vereador. Coloco em votação. Os que concordam com a dispensa da leitura permaneçam na comissão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovada por unanimidade. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os que concordam permaneçam na comissão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovado por unanimidade. O vereador André Rezec solicita, argumentando o artigo 6º do parágrafo 119, a apreciação em segunda discussão e segunda votação. Está em discussão a solicitação do vereador. Está em... troquei. Está em votação. Os que concordam permaneçam na comissão. Sempre tem um para pegar no pé. Os que concordam permaneçam na comissão. Aprovado por unanimidade, está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os que concordam permaneçam na comissão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovado por unanimidade. O vereador André Rezec solicita a redação final regimental. Está em discussão o requerimento do vereador. Está em votação o requerimento. Os que concordam permaneçam na comissão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovado por unanimidade a redação final. O que é agora? Na sequência, processo 1573 do prefeito municipal encaminha a cópia do quadro demonstrativo da receita corrente líquida do período de julho de 2004 a junho de 2005, relativo à Lei Complementar 101/2000. Esse ofício estava com vista ao vereador André Rezec, tem parecer? Que argumentou pela tramitação. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam com os termos do presente ofício permaneçam na comissão. Os que rejeitam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Como é que faz para fixar isso aqui? Tem que pular isso para cá. Bombar isso aqui. Na sequência, processo 1613 do Instituto de Previdência do município de Barretos, encaminha balancete referente ao mês de julho de 2005. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura regimental. Está em discussão. Está em votação a dispensa da leitura. Os que concordam permaneçam na comissão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovada por unanimidade. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam na comissão. Os que rejeitam, que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Desculpa. Obrigado. Não, mas já está comigo de 15 dias. Ah, tá. Esse é do Kiko. O outro já está. Processo número 150/2005, relativo ao ofício 2000 de
295/2005, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de maio de 2005, com adiamento de 15 dias, o vereador José Francisco Cabral Miziara, que irá se manifestar. Senhor presidente, conforme havia me explicado anteriormente a Vossa Excelência com relação eu não tive tempo de avaliar as contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme havia me pronunciado anteriormente com relação ao balancete do mês de maio. Por isso, senhor presidente, sou pela tramitação, mas vou votar contra. Obrigado. Eu solicito adiamento por mais 15 dias, que eu vou, junto com o outro balancete, solicitar uma auditoria. Então, eu solicito adiamento por mais 15 dias. Eu coloco em votação, os concordam, permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Então, fiquei com os dois agora. Ofício. Processo 1623/2005. Ofício número 26, José Luiz Iune, secretário municipal de saúde, encaminha prestação de conta dos gastos realizados com o Fundo Municipal da Saúde, relativo ao mês de junho de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade formal da prestação de conta dos gastos realizado com o Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho de 2005, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo análise final. O vereador João Alberto Minaré solicita dispensa da leitura. Está em primeira discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o processo, esse aqui, né? 1623. 1623. Processo 1624, 1624. A Comissão de Finanças e Orçamento de Contas elaborou parecer pela regularidade formal do balancete da Câmara Municipal de Barretos, referente ao mês de julho de 2005, deixando ao plenário análise final. O vereador Euripim solicita dispensa da leitura. Regimental coloca em votação, se concorda, permanece comissão, contrário se manifesta. Está em primeira discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o processo 16624 da Câmara Municipal. Matéria do expediente, eu vou... Requerimento, atenção dos senhores vereadores, requerimento 504, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 505, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 506, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 507, Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 508, José Francisco Cabral Miziara, doutor Kiko. Requerimento 509, doutor Kiko. Requerimento 330, indicação 330, Luiz Carlos Anastácio. Indicação 331, José Francisco Cabral Miziara. Indicação 332, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Um destaque do Oripinho e um do Sebastião Rodrigues de Oliveira. Mandioquinho. Com a palavra o vereador Oripim, 504 e 506.
Deixa eu ver aqui, vamos fazer. Nele. Senhor presidente, senhores vereadores, como de praxe, de costume nessa casa, eu vou fazer comentários de dois requerimentos que eu pedi destaque, embora fiz mais, né? Para dizer o seguinte, é uma preocupação desse vereador, de todos nós, com relação ao desemprego, vamos dizer, que o nosso país atravessa, né? As pessoas, o preconceito, uma série de coisas que a gente vê no dia a dia. Hoje a gente vê jovens aqui assistindo às nossas sessões, vê as dificuldades que encontra o nosso país na busca do primeiro emprego, que tanto se falou, mas na prática a gente não está vendo ainda algum prosseguimento em tal projeto. Mas a minha preocupação também não é só essa, com relação ao primeiro emprego, porque quando as pessoas procuram a gente desesperada para buscar uma posição no mercado de trabalho, e a gente pergunta, você trabalhou em quê e do que? A pessoa fala, eu não tenho experiência, trabalhei, mas não tinha carteira, essas coisas mais. E a gente sabe, a dificuldade aumenta quando isso acontece. Mas a minha preocupação nesse requerimento vai além, vai na busca do emprego daquelas pessoas que têm mais de 40 anos. Essa também sofre um preconceito tremendo. Existem algumas cidades, onde eu já vi alguma matéria, em que empresas, doutor Kiko, contratam pessoas acima de 40 anos, por julgar pessoas experientes, que é aquelas pessoas assim, mais responsáveis, não oportunistas, que realmente vai dar condições ao trabalho da qual está sendo solicitado. Mas, mesmo assim, a gente percebe em muitos setores um preconceito muito grande. E esse requerimento, eu vi uma matéria de um projeto de lei que foi mandado para a Câmara dos Deputados, de um deputado federal, e eu estou fazendo esse requerimento para que ele possa ir a Apuã Teixeira. Que eu achei interessante, dando apoio para ele, pedindo que realmente ele busque mais apoios, que consiga mudar realmente essa política de busca de trabalho que o nosso país sofre, esse preconceito, para que alguns projetos, algum incentivo para as empresas possa ser dado, a ponto que dê condições de trabalho para aqueles que tanto precisam e necessitam. Realmente a gente vive o dia a dia do barretense, vamos dizer assim, que é mais próximo. Eu vou falar por mim, constantemente os meus atendimentos são sempre voltados para a busca do emprego. E a gente sabe que a pessoa, hoje, o ser humano desempregado é uma pessoa que não tem crédito na cidade, é uma pessoa miserável, uma pessoa que passa por momentos difíceis, é uma pessoa que só quem esteve desempregado ou está sabe realmente o que custa isso, o que representa isso dentro de uma família. Então a gente, quando fala nesses projetos, na busca de emprego, de alguma coisa que vai amenizar o sofrimento do ser humano, a gente fica, enquanto homem público, enquanto pessoa voltada para esses interesses, fazer alguma coisa para poder amenizar. Então esse requerimento, eu estou dando apoio a esse deputado, espero que realmente alguma coisa, no meio de tantos projetos, de tanta turbulência política que nós atravessamos, vamos pensar nas coisas boas e vamos tirar das coisas boas aquilo que nós mais precisamos, que é acreditar que o nosso país vai para frente. E com relação ao requerimento 507, nessa casa a gente, há pouco tempo, tivemos, vamos dizer assim, um debate ferrenho com a administração atual com relação aos hidrômetros, das quais a gente, por várias vezes, debatemos aqui e fizemos entender que a troca de mais de 28 mil famílias com relação ao hidrômetro, da forma como estava proposto, realmente não era o caminho, que a gente entende que existe uma lei que fala, mas entendemos que
as coisas têm que ir devagar. Tem que realmente fazer tal procedimento, como foi meu pronunciamento várias vezes aqui, com relação àqueles casos onde se faz necessário. Tem como estar fazendo uma averiguação no aparelho, tem como estar verificando se realmente justifica a troca, tem como estar justificando se realmente o aparelho está danificado ou não. Isso tem como estar fazendo, antes de ser trocado arbitrariamente como queria ser feito. Então, esse requerimento, a semana passada tivemos a oportunidade de estar falando com alguns munícipes, e um deles me cobrou um procedimento com relação ao hidrômetro dessa pessoa. Porque justificou que o consumo estava zerado por 4 meses, por 4 leituras, foram verificar, e a pessoa só mora ela e o filho. Aliás, o filho nem quase fica em casa, é apenas é um acompanhante, né? E aí, analisando o hidrômetro, constatou que tem que trocar. Quer dizer, não foi feita uma averiguação do aparelho, não foi feito nada. E nessa casa tem um funcionário que também contou uma história para mim, um caso onde quebrou o vidrinho do hidrômetro do munícipe e eles não trocam o vidro. Quer dizer, o aparelho está bom, mas quebrou o vidro, não trocam o vidro. Quer dizer, eles não fazem nenhum trabalho para recuperar o hidrômetro, porque sempre alegam que o hidrômetro é um hidrômetro antigo e não tem conserto. Só que não devolve o hidrômetro para o munícipe. E, de repentemente, o que mais me estranha e que me deixa entristecido é que, além de trocar o hidrômetro e cobrar um valor que fala que no mercado é o mais barato, o que o SAI cobra, em relação aos que vendem nas lojas, cobra-se R$21 entre lacre e mão de obra para poder instalar, doutor Otávio, o novo hidrômetro. Então, é uma coisa que eu estou pedindo, através desse requerimento, um questionamento, para que a gente possa, talvez, mudar esse procedimento. Se já vai ter a troca, o munícipe já vai pagar por tal procedimento, embora é parcelado, João Minaré, da seguinte forma: parcela em 6 vezes, 5 paga o hidrômetro, a sexta vem na conta os R$21 que é desse procedimento. Então, são tão certas coisas que o próprio SAI, que é o beneficiado, entre aspas, que é ele que vai dar condições para esse trabalho, para chegar a água até o munícipe. Porque ganhar tanto do munícipe, se ele já está ganhando no consumo. Então, vai aí esse requerimento, questionando esses casos que chegam até a gente, que a gente sabe que existe, para que a gente possa, através de um bom diálogo, conversando com o diretor do SAI, tentar amenizar a situação de muitos munícipes que passam por momentos difíceis e talvez se sentem lesados em determinados momentos. E às vezes não chega até nós, doutor Kiko, porque são pessoas humildes, simples, que às vezes tiram, porque sabemos que a água, esse elemento precioso que não tem como faltar, e essa casa perdeu a oportunidade recentemente de voltar um projeto para poder amenizar também o sistema de corte de água que era na sexta-feira, ficando o munícipe sexta, sábado, domingo sem água, e também nas vésperas de feriado. Então a gente entende que muitas coisas relacionadas à população tem que ser tratado com carinho, tem que ser conversado, tem que ser acertado, e esse questionamento que eu faço através desse requerimento, eu espero uma resposta decente para que a gente possa realmente defender os direitos daqueles que tanto necessitam e precisam realmente de atenção, de carinho, senhor presidente. E a gente está lutando por essa população que nos colocou aqui dentro, que confia na gente e sabe que a gente vai fazer o possível durante o nosso mandato para fazer o melhor para a população baetense. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores, está em votação, os concordos, os contrários se manifestam. Senhores vereadores, eu pedi licença para o vereador Sebastião Rodrigues, que ele ia fazer discussão no requerimento dele agora, para ele esperar 5 minutinhos, nós precisamos fazer uma reunião de urgência lá na sala da presidência, pelo motivo de um projeto de lei que tem que ser votado até dia 2, se não for, vence o contrato, que é a contratação dos médicos. Por favor, vamos discutir nós lá na minha sala, nós voltamos já com a decisão nossa. Eu pedi licença, o Mandioquinha concordou. Suspensa a sessão por 10 minutos. Lá na minha sala. Porque toda vida nós fizemos as coisas democraticamente, sempre no diálogo, e é assim que essa presidência faz.